Bom dia a todos. Estamos iniciando o nosso primeiro vídeo, né, do projeto Derrubando Muros, Reflexões e Práticas Pedagógicas. Esse projeto surgiu com o intuito, né, de propagar informações a respeito da área pedagógica, do entorno escolar, dos assuntos que cercam toda a comunidade escolar, além de propagar informações, fazer discussões muito relevantes ao ambiente escolar. Então, junto comigo, eu, Eric Dias, que sou professor de Educação Física da IMEMI Geraldo Malta, está comigo também o professor André, a, Manu. a diretora da unidade escolar Amara, a professora Regiane, a professora Cíntia, a professora Luciane e a coordenadora pedagógica Elizabeth. Para o nosso primeiro tema de vídeo, né, que a gente achou bem importante discutir sobre isso, nesses tempos de pandemia, está referente sobre a rotina, né? Como que a gente estabelece uma rotina, qual que é a importância de se estabelecer uma rotina, tanto no ambiente escolar, mas também nas nossas casas, né? Nessas épocas de quarentena, de isolamento social, como que a gente pode estabelecer uma rotina junto com a criança? Será que isso é benéfico? Será que não é benéfico? Será que facilita quando for ter que realizar as atividades vindas das escolas? Como que a gente pode estar fazendo? Então, eu começo perguntando para o professor André. Professor André, qual que é a importância de estabelecer uma rotina nesses tempos? A importância da rotina é determinante para um desenvolvimento mais significativo para a criança, né? Pensando no universo escolar. E a rotina agora, nessa fase de pandemia, ela determina também muitas questões que são importantes, porque tudo começou no surgimento desse tema, ele partiu, na verdade, de algumas falas de alguns pais, né, nos nossos grupos de WhatsApp e tal, que reclamavam que as crianças não queriam, né, fazer as propostas que a gente colocava nos grupos, ou ficavam chorando, ou não faziam direito, porque falavam que estavam cansadas, ou alguma coisa desse tipo. E aí a gente conversando, identificamos que a rotina poderia vir de encontro, né, para a minimização desse efeito, né? E para falar um pouco desse estabelecimento de rotina, então, eu subverto a ordem e começo falando um pouco do adulto, né? Porque daí facilita para a gente pensar no porquê que isso causa, o que isso causa na criança, né? Então, para a gente pensar, nós adultos, quando estamos de férias, por exemplo, né? E aí a gente volta para o trabalho, automaticamente tem uma resposta no nosso corpo, né? Uma resposta do nosso organismo, que a gente estava acostumado com um padrão, né? De mais flexibilidade, de maior, né, liberdade de movimentos e de pensamentos e tudo, que a gente estava de férias, né? Um momento mais prazeroso, e aí de repente a gente volta para o trabalho. Então o ritmo fica diferente, né? O organismo, a gente começa a sentir um monte de preguiça, pô, levanta cedo de novo para ir trabalhar, o ritmo é lento de corpo e de mente, né? A nossa mente não responde da mesma forma como respondia antes das férias, por exemplo, numa situação normal, e isso se reflete também agora nesse momento de pandemia, e a gente tem dificuldade de concentração, né, por conta de todo esse contexto. E aí, só que tem um diferencial, né? Nós, adultos, a gente consegue compreender o que isso representa. A gente sabe que a gente está cansado, a gente está com preguiça, a gente não consegue essa concentração, porque a gente acabou de voltar de um outro período, que era de férias, por exemplo, né? E se a gente começar a entrar na rotina do trabalho, a gente vai resgatando aquela energia e aquela concentração que a gente tinha antes, né? E com a criança é a mesma coisa, com o diferencial que ela não consegue entender o que está acontecendo. Então, ela estava bem, em casa, só brincando, né, levantando a hora que ela queria, né, e aí, de repente, tem que parar tudo que ela tem que fazer, parar o momento de lazer, o momento de brincadeira, para sentar e fazer alguma proposta. Né? Ela não vai querer mesmo. Né? E aí vem todos esses efeitos também. Então, a criança começa a chorar, ela faz birra, ela se recusa a fazer as coisas, né? E no caso, a gente está falando agora de pandemia, mas a gente associa também com a ida da criança para a escola,
né? Então, quando ela está de férias e vai para a escola, começa a frequentar a escola, ou começa do zero, porque nunca frequentou antes, ou estava de férias e voltou para a escola, esse começo vai ter os mesmos efeitos que tem em nós adultos. Então, ela vai sentir também preguiça, ela também vai ter aquele ritmo lento, dificuldade de concentração, né? Ela vai começar a chorar, ela vai falar que não quer ir para a escola, vai falar que a escola é chata, né? Que estão brigando com ela, enfim, ela vai usar todos os artifícios que ela tem para que não a levem para a escola, né? E isso é extremamente natural, porque é uma defesa do próprio organismo, né? E aí que vem a importância do estabelecimento de rotina, porque isso tudo vai até ela se acostumar. Ela começa a se acostumar com essa necessidade, né, de ter que ir para a escola diariamente e tudo mais, e isso tudo vai reduzindo uma carga, né, mais negativa e enfim, que prejudica mesmo, né, esse prazer também de fazer as propostas, as atividades, de ir para a escola, enfim, né? Isso só vai sendo reduzido com a frequência, né? Com a repetição. Então, todos os dias fazendo a mesma coisa, mantendo uma regularidade, ajuda a desenvolver o hábito, né? E desenvolvendo esse hábito de fazer as mesmas coisas, né? Vai reduzir a ansiedade. Reduzindo a ansiedade, já tem um ganho muito grande aí, porque reduzindo a ansiedade, aumenta o poder de concentração da criança. Aumentando esse poder de concentração, ela consegue desenvolver melhor as atividades, ou as propostas, ou as outras ações que são voltadas para o seu desenvolvimento, né? Desenvolvimento integral. Né? Então, o estabelecimento de uma rotina, ele traz todos esses benefícios, né, para a criança e para os adultos também. Isso falando no contexto escolar, né? E agora na pandemia é a mesma coisa, né? Então, a gente tem a gente está nesse movimento agora de aulas à distância, de propostas que a gente vai lançando nos grupos e tudo mais. E aí, muitas vezes, as crianças não vão ter essa vontade de fazer mesmo, porque isso é do ser humano, né? A gente tem sempre a tendência a fazer só aquilo que nos dá prazer, né? E aí, se a gente vai se acostumando, vai entrando num novo hábito, numa nova rotina, né? A gente consegue se organizar melhor e vai reduzindo a ansiedade, vai aumentando a concentração e vai promovendo melhores desenvolvimentos. O que chama bastante atenção, acho que são dois pontos que você falou muito bem. A criança ela vai aprender muito por assimilação e através da repetição, né? Essa criança pequena, essa criança a gente fala da faixa desde os bebês mesmo, mas até ali os 6 anos, que é o público que a gente atende na escola de ensino infantil, elas vão aprender muito por questão de assimilação e repetição, né? Ela vai entender que, opa, agora é o momento de parar, porque eu tenho que realizar essa atividade, esse dever. Depois eu posso ter um tempo livre para fazer o que eu quero, mas agora eu tenho que me concentrar nisso. E o tempo de concentração da criança, a gente já sabe que é um tempo limitado. Tanto que se a gente for ver desenhos animados para crianças, pode bem reparar, os blocos de assistindo o desenho é muito curto, né? São poucos minutos. E o tempo de intervalo acaba sendo um pouquinho maior. Por quê? Para a criança fixar e concentrar justamente naquilo. Então, a questão da concentração é muito importante. E promover essa rotina facilita também no andamento das atividades remotas. As escolas como um todo estão fazendo ou atividades remotas, atividades gravadas, né, aulas gravadas, propostas gravadas, ou em tempo real, né? E a criança entender que quando chegar o momento daquilo é para fazer aquilo, vai ser muito mais fácil, né? Professor André, como que você estabelecia a rotina no ambiente escolar, dentro das suas aulas? Então, isso a gente vou aprofundar um pouco mais lá para a finalização do vídeo, né, com sugestões que a gente vai dando de passo a passo, mesmo para estabelecimento de rotina, né? Mas na escola, e depois seria interessante ouvir os outros professores também, nesse sentido, né, nesse momento de estabelecimento de rotina, na minha turma, o que eu costumava fazer era estabelecer essa rotina fixa, né, logo no início.
para a criança ir percebendo que vai ter um momento de fazer algumas coisas que são determinadas, né? E depois vai abrir para ela escolher o que ela tem vontade de fazer. Então, eu sempre começava, né, na recepção das crianças, que é sempre aquele momento mais crítico, né? Porque a criança está chegando. Eu dou aula de manhã, né? Então, a criança chega muito cedo na escola, com sono ainda. Então, tem todo aquele momento, né, de despertar, enfim, né? Então, o momento que eu tenho antes de ir para o café, por exemplo, é um momento de receber as crianças e conversando aleatoriamente mesmo, vendo se está todo mundo bem, organizando materiais, essas coisas, e depois a gente vai tomar café. E depois do café, a gente volta para a sala e tem alguns momentos que são fixos, que é uma roda de conversar, então a gente começa, de fato, né, o momento do cotidiano escolar. Então a gente senta para fazer uma roda de conversar, roda de história, né? A gente lança alguns temas específicos que são de curiosidades da criança, alguns temas que a gente precisa trabalhar com elas, enfim, né? E aí depois dessa parte, né, a gente já começa a dar um pouco mais de flexibilidade nessa rotina para a criança já ir escolhendo as propostas que ela quer desenvolver durante o dia, né? Mas isso que é fixo é importante, né? Esse momento inicial que é fixo é importante para a criança já ir sabendo que ela vai ter um momento que vai chegar na escola e vai ter um momento lá para ir conversando um pouco lá, enquanto ela vai acordando ou enquanto ela quer conversar com um amigo, mas o amigo está emburrado lá, está mal-humorado porque ele acabou de acordar, né? Então vai ter um tempinho para a criança, né? Para os amigos também acordarem, despertarem, para ir tomar café. Depois a gente conversa, conta história e depois a gente já começa algo que exija uma maior concentração ou maior movimento até, né? Então, essa regularidade facilita para a criança ir percebendo. Então, agora a gente vai fazer isso, daqui a pouco a gente vai fazer aquilo, depois a gente vai fazer aquele outro, né? E a construção de uma rotina na lousa também, né? Que a gente faz com as crianças. A gente tem o hábito de fazer com as crianças, de ir conversando com elas, e a gente vai escrevendo ali, assim, então, o que nós vamos fazer hoje? Né? Começa, vai colocando todas as ações que a gente tem como propostas para o desenvolvimento durante o dia, né? Para ir desenvolvendo durante o dia. E a criança vai participando desse momento, né? Tem a parte fixa que a gente coloca lá e depois elas vão participando. A gente quer fazer hoje um passeio, a gente quer ir para o parque, a gente quer jogar não sei o quê. Então eles vão participando e a gente vai fazendo essa construção de rotina na lousa, né? Que daí facilita também para a criança ir percebendo. Então tem tudo isso aqui para a gente fazer, né? Depois que terminar isso tudo, a gente vai para casa. Então é uma marcação de tempo também, né? Eu acho importantíssimo isso que o professor André falou, e é assim que acontece realmente na escola. E eu chamo atenção para a importância do papel do professor na escola, na construção dessa rotina, da mesma forma da importância do adulto em casa, no estabelecimento de rotina, nesse tempo, por exemplo, de pandemia, né? Porque a criança, por si só, ela sozinha não consegue estabelecer essa rotina, né? Ela precisa, ainda mais as nossas crianças de educação infantil, ela precisa do adulto, muitas vezes, para auxiliá-lo, para conduzir no momento da proposta que ela precisa desenvolver em casa. E aí, nesse tempo, onde às vezes os pais estão fora, os pais estão trabalhando, ou estão com seus afazeres em casa, é muito importante, por exemplo, que haja um combinado, né? Alguma coisa tipo, depois do almoço, que é essa questão do tempo que o André acabou de falar, ou após o café da tarde, nós vamos sentar para fazer, para assistir a proposta, para desenvolver a proposta da escola. Então, o papel do adulto em casa é importantíssimo, assim como o professor na escola, né? Então, para construir essa rotina, tem sempre esse referencial que é o adulto, ou a família, ou o professor na escola. E o bacana é que, querendo ou não, aos poucos vai construindo esse entendimento das regras, né? Esse entendimento do que eu devo fazer agora, o que eu posso fazer agora. E querendo ou não, com o tempo, no início vai ser bastante difícil. Eu falo isso por conta das aulas de educação física no começo. Era extremamente difícil atrair a atenção deles, saber que era aquele start de saiu a aula do professor de sala, entrou a aula do professor de educação física, era extremamente difícil. E com o tempo eles vão criando extremamente autonomia. A autonomia deles vai crescendo de uma forma absurda.
Eu entrava na sala, já explicava o que a gente ia fazer, eles já sabiam, ó, a gente vai sair da sala, o que a gente vai fazer antes de ir para aula? Banheiro, beber água. Vamos para a quadra, vamos para o espaço onde a gente vai realizar a aula de educação física, realizar todas as atividades, e eu sei que depois daquilo vai ter outro momento para eu poder beber água e ir no banheiro. E aí sim eu vou voltar para a sala junto com a professora de sala. Né? Então a criança vai criando uma autonomia, vai entendendo esse processo com o tempo mesmo, através da repetição. No começo é extremamente difícil, tanto para os adultos em casa vai ser extremamente difícil, como para a gente era, né, no ambiente escolar. Se algum professor quiser dar mais algum relato. E como é difícil você falando, né? E montar com as crianças essa rotina que é importante, né? Como nós montamos na escola, né? Os pais montar com a criança, né? Fazer essa rotina com eles, criar essa rotina e deixar elas, né? Fazer também, isso aí é muito importante também. Como nós trabalhamos na escola, dá para fazer em casa. Falar com elas, conversar com elas, deixar que elas criem também essas rotinas, os pais colocando como nós e as crianças participando todo momento. É importante. Eu acho que é um pouco daquela história, né? Quando a gente vê programa de culinária ensinando para fazer um bolo, por exemplo, junto com o filho, né? Que ele vai ter um maior prazer de se alimentar daquele bolo, seja um bolo mais natural, alguma coisa do tipo, com a participação da criança. Se a criança participa daquilo que ela vai ter que fazer, aquilo que ela vai ter que realizar, que comer, ela vai participar de uma forma muito mais prazerosa, né? Não vai ser tanto uma obrigação, vai ser mais um querer dela mesmo, né? Não deixa ela ansiosa, né? Não deixa ela ficar, né? Ela vai ter o Exatamente. momento, né? E criança a gente sabe que é pouco ansiosa, né? Graças a Deus é pouco ansiosa, né? Quantas Sim. vezes eu, quantas vezes eu na minha infância, minha mãe chegava em mim e falava, ó, esse final de semana a gente vai viajar, vamos pro sítio. E eu passava a semana inteira, nossa, vamos pro sítio. Vamos pro sítio. Chegava a ficar doente, confesso. E é assim, criança é assim mesmo. Então, se ela entender um pouquinho da rotina, opa, hoje é esse dia, tenho que realizar isso, tenho que fazer essa sequência, vai vir uma atividade do professor da escola, vamos ter que realizar junto, e depois poder ter o momento da brincadeira, dela descontraída, momento prazeroso da criança, e isso entendendo aos poucos, né? Eu acho que esse direito que a criança tem de participar, porque é um direito, é um dos mais difíceis da gente garantir, sabia? Tanto na escola quanto em casa. É um grande desafio, na verdade, e que eu acho que é um assunto que a gente precisa aprofundar, não é agora, não é nesse momento, mas eu acho que é um assunto que precisa ser bastante aprofundado, porque é um dos direitos mais importantes, eu acredito, na educação infantil. E isso traz muito algo que eu vou colocar também agora, daqui a pouco, no passo a passo, né? Mas que traz muito para a questão do combinar com a criança, né? É muito importante combinar as coisas com as crianças. E por combinação, eu quero deixar muito claro que combinar exige a participação dos dois, né? Dos dois lados. O combinar não é o adulto chegar para a criança e falar, nós vamos fazer isso, isso, isso e isso. Ok? Né? E a criança vai falar, ok, porque é o que restou. Né? O combinar é perguntar para a criança, é ouvir o que ela tem para falar, é negociar, da mesma forma como a gente faz entre adultos. Né? E essa participação, como a Lu estava falando, que é um direito de aprendizagem, né, da criança, ela começa dessa forma, né, através de combinações, através de debates, através de conversa, né? E aí tem uma coisa importante também, porque puxa para isso, né? Não tem que ter determinações fechadas o tempo todo do adulto. É claro, nós somos adultos, nós sabemos, até por questão de segurança, né, de integridade física, que tem algumas coisas que a criança não pode fazer, né? Mas aí, usando o bom senso, sim, o que dá para ela participar, por que não contar com isso? Né? E até mesmo puxando novamente para o tema de hoje, né, que é estabelecimento de rotina, é interessante ir conversando com a criança, né, que vai ter um momento de fazer as coisas, mas também vai ter um momento de maior liberdade, maior prazer, maior, enfim, né? E é importante deixar claro que para começar esse estabelecimento de rotina e para sempre depois também, né, mesmo com a rotina já estabelecida, uma coisa é você impor,
né, o momento para a criança. Agora nós vamos fazer essa proposta de arte. A criança adora fazer proposta artística, né? Só que quando ela é imposta, né, agora nós vamos fazer isso, perde todo o prazer, né? É diferente, então, você chegar para a criança e falar, ó, agora a gente vai fazer isso aqui. Pode vir, vamos, senta aqui agora, que agora é o momento de fazer isso. E aí muda de contexto quando a gente convida a criança, né, a fazer as propostas. Então, vamos lá. Então, olha, eu estava lembrando aqui quando eu tinha a sua idade, quando eu estava na escola, quando eu estava em casa, sei lá, eu gostava muito de usar tinta para fazer os meus desenhos. Né? Vamos fazer? A gente tem um pouco de tinta aqui, vamos fazer comigo? Vamos sentar aqui? Vem aqui, me ajuda. A criança já percebe, já tem um outro contexto aí que motiva, né, que incentiva a criança a participar. E se isso começa a entrar nessa regularidade, nessa construção de rotina, né, então todo dia vai ter aquele momento para eu sentar com meu pai, para eu sentar com a minha mãe, ou com o meu irmão, ou seja lá quem estiver ajudando a criança nesse momento, né, se a criança percebe que isso todo dia vai acontecer aquilo, ela já começa a se organizar para isso também, e com prazer, né, não é algo, não é uma ordem, não é uma determinação, mas é um convite, né, um convite de convivência antes de tudo, né, e aí traz o prazer também. Né? Eu estou estabelecendo rotina porque eu estou colocando todos os dias aquele momento lá. Né? Mas eu também estou estabelecendo um vínculo maior com o meu filho, por exemplo. Né? Vamos sentar e vamos fazer uma proposta junto aqui. Né? E aí vai aquela coisa de compartilhar. Né? Eu faço meu desenho, mostro para a criança faz o dela, mostra para mim, e aí, de repente, rola algum tipo de intervenção, eu peço para ela ajudar no meu desenho, não estou conseguindo fazer isso, que você fez esse desenho aqui no seu e eu gostei bastante. Vamos fazer, me ajuda a fazer aqui no meu? Né? E vai tendo essa troca. Né? É um estabelecimento de vínculo junto com o estabelecimento de rotina, e aí é só prazer. Né? Não tem que ser, a rotina não tem que ser necessariamente algo negativo. Né? Porque a gente sempre fala, porque é importante sair da rotina. Concordo, né? Na vida é importante sair da rotina, sim, né? Mas a rotina também tem o seu lado positivo e que tem que ser validado, né? Porque a criança precisa disso. Porque tem todo esse contexto que a gente já falou aí também, né, anteriormente, da questão da ansiedade. A criança é ansiosa, sim, né, como muitos adultos. Né? Então, como o Eric estava falando, prometeu alguma coisa para a criança, vamos para o sítio, ou prometeu que vai ter uma festa, ou seja lá o que for, acabou a noite para a criança, porque ela já não dorme mais, porque ela só vai ficar pensando naquilo, muitas ficam doentes mesmo, né? Tudo isso é questão de ansiedade, né? E a rotina tira um pouco disso, porque ela regulariza, né? Então, fugir da rotina é sempre importante, mas a rotina também precisa ser posta nesse cotidiano aí infantil, né? E uma E coisa é tão que... interessante, né? Pode continuar, Pro. Não, é tão interessante essa questão que o André falou agora, por exemplo, da arte, né, na escola, que ainda assim, quando a gente tem uma proposta de artes, o que é muito interessante que está na rotina, né, que após a contação de história, a roda de conversa, a próxima proposta construída, né, com eles, por exemplo, é arte, mas a gente não tem só a arte, né? É muito importante isso quando a criança tem essa possibilidade de escolha. Ela tem a arte, por exemplo, como aquele foco no dia, a gente tem como aquele foco, mas ela tem outras opções, né? Ela pode ir para outros lugares, escolher um outro tipo de atividade, de proposta, depois voltar ou não. Né? Isso também é muito interessante, porque está dentro da rotina, mas ainda assim ela tem essa liberdade de escolha. Isso eu acho que é uma das coisas mais importantes na educação infantil. E é uma coisa que a gente conseguiu estabelecer com regularidade, que foi perfeita na escola. E o bacana que a gente pode citar que algumas né, nesse momento terrível que a gente tem com a pandemia global, mas um momento importante que acabou trazendo essa pandemia foi essa relação adulto e aluno dentro de casa, né? Participando das atividades junto, que é extremamente importante realizar as atividades que vêm da escola, de forma conjunta, né? Eu acho que antes era muito mais difícil essa relação de promover essas atividades os dois juntos em casa. Agora não, agora pode ser que nesse momento pode ter surgido essa ideia de que é algo legal de se fazer junto com seu filho, junto com seu, né, com um aluno ali em casa. É algo que pode ser prazeroso e que vocês vai ter benefício para os dois lados, né? Eu acho que é algo bem bacana. E então, para finalizar, O Eric. Opa!
Pode falar. Que não, só queria falar que esse ponto que você falou é um ponto muito importante, porque a gente já vinha de uma situação que já não era, que já não favorecia esse encontro em casa, né, da família, né, devido ao trabalho dos pais, enfim, eles ficavam muito pouco tempo juntos e principalmente em atividade, né? Eles estavam em casa, mas muitas vezes assim, ainda assim distantes. Então, eu acho que é um momento de reconstrução, de adaptação ao novo, né? Porque eles estão ficando em casa agora mais tempo com seus filhos, e aí estabelecer essa rotina, construir essa rotina, é algo realmente novo, né? Porque se perdeu com o tempo. E isso está vindo agora, e a gente tem que construir. Então, eu acho que leva um tempo, mas é um bom momento para a gente conseguir algo diferente aí na família. E é algo que por exemplo, até os adultos, né, eles vão ver que é algo prazeroso, né? Porque antigamente era muito extremamente difícil. Agora pode ser que continue difícil por conta de trabalhar de casa, ou alguns acabaram não parando, né, tendo que continuar a trabalhar, mas fazendo essa atividade junto com o aluno ali, junto com a criança, eles percebem que tem um momento de prazer entre essa relação, esse vínculo, né? E pode ser que depois que passe toda essa pandemia, pode ser que depois que as coisas normalizem, que volte para a escola, até mesmo o adulto vai tomar a iniciativa e falar, poxa, agora não vou pensar em trabalho, meu filho vai chegar da escola, minha filha vai chegar da escola, não vou pensar mais em trabalho hoje, quero ter essa relação com ele agora. Será que dá para a gente realizar uma atividade? O que será que ele fez na escola, né? O que será que a gente pode continuar um projeto que ele fez na escola, continuar aqui em casa? Eu acho que vai ser algo muito importante depois disso tudo, né? Tudo estabelecendo a rotina. Então, agora que a gente está para finalizar o vídeo, a gente pode encerrar, né, com o professor André falando como que a gente estabelece, né, essa rotina, professor André. Então, agora a gente vai para uma espécie de sugestão, e que fique bem claro, né, a palavra sugestão, porque não existe uma norma fixa para estabelecimento de rotina. Então, a gente vai sugerir aqui agora alguns momentos, né, que ajudam na construção dessa rotina nesse contexto de pandemia, nesse contexto de propostas a serem desenvolvidas em casa, né? E então pensamos aqui em alguns passos, né, para ir compartilhando aqui, só ressaltando, são sugestões. Então, puxando aquele momento de participação da criança, né, de combinados estabelecidos com ela, é importante já começar por aí, né? Definir com a criança um dia e uma duração, né? O horário que a gente vai fazer vai começar a estabelecer essa rotina. Então, a gente vai fazer todo dia esse momento de desenvolver as propostas da escola, né? Então, por exemplo, vai ser de segunda a sexta, vai ser todo dia, ou vão ser 3 dias por semana, dia sim, dia não, define com a criança, né? Quanto tempo vai começar? Vai ser de manhãzinha, ou vai ser depois do almoço, ou enfim, define isso tudo, deixa bem organizado, né? E aí, depois que definiu, manter a regularidade, né? Que é o primeiro passo. Uma sugestão é não pensar numa rotina que seja muito estendida, porque, como a gente já falou aqui no vídeo também, a criança não tem um poder de concentração muito grande, então não adianta já começar colocando uma rotina, um tempo, né, de proposta que seja maior do que a criança pode. Então, pode começar com propostas que sejam de meia hora por dia, ou 1 hora que seja, e daí vai estendendo conforme o tempo. Né? Se percebeu que a criança já começou a ter maior concentração naquilo que está sendo proposto e tudo mais, aí vai estendendo, vai aumentando. Né? Isso é perfeitamente possível. Que mais? Então, definiu com a criança essa rotina. Então, todos os dias, vamos supor que vai ser todos os dias às 10 horas. Então, a criança já vai começar a saber que às 10 horas de todo dia vai sentar, não o horário em si, mas vai ter um momento, porque a criança não vai ter essa percepção do horário, né? É mais uma determinação do adulto, um controle, né? Uns toques que o adulto vai dando.
E aí, pensando agora que a criança está em casa, ela pode acordar mais tarde, então, por exemplo, ela já começa a perceber que ela vai acordar, né? Aí vai tomar um banho, vai tomar um café, e aí já vai sentar para fazer algum tipo de proposta. Então, é um estabelecimento de rotina já, né? E esse é justamente o segundo passo, que é o organizar a criança como se fosse para a escola, né? Porque isso ajuda a enganar o cérebro, né? Então, uma coisa é a gente acordar de manhã, né? E aí depois continuar de pijama e fazer o que a gente sempre fez, que a gente gosta de fazer. Outra coisa é acordar, tomar um banho, tomar um café, trocar de roupa, colocar uma roupa como se fosse para a escola mesmo, porque daí o cérebro já vai dando comandos para o organismo. Ó, você não tá de férias, você não tá de folga, você tem coisas para fazer. E aí isso vai acostumando também. Então, definiu a periodicidade, né? Arrumou a criança, já organizou tudo direitinho. Aí arruma um espaço, né? Seria o terceiro passo. Arruma um espaço para a criança desenvolver aquelas atividades, aquelas propostas que exigem maior concentração. É porque no contexto de educação infantil, a gente trabalha muito com brincadeira, mas tem sempre os momentos que exigem maior concentração também. Então, organiza aquele espaço. Ah, mas eu não tenho na minha casa uma mesinha que seja legal para criança, que seja da mesma altura, mas não tem problema. Se tiver, maravilha. Se não tiver, pode usar a mesa da cozinha, ou algum espaço na sala, ou algum espaço no quintal, não sei. Né? O importante é organizar esse espaço para que a criança se sinta convidada também. Né? Então, coloque os materiais que vão ser utilizados, giz de cera, canetinha, lápis de cor, tesoura, cola, os materiais que são que vão ser utilizados para as propostas do dia, deixa organizado também naquele espaço, né? Porque daí já tem aquela coisa também. Então a criança já está arrumada como se fosse para a escola. Tem um espaço aconchegante e organizado para ela também. Então já tem um outro comando ali também, né? Para ela que vai direcionando para algo que exija concentração, né? Vai facilitando isso tudo. E aí os outros passos são estabelecer alguns momentos que são fixos também, da mesma forma como a gente faz na escola, né? Então, já tem os dias definidos. Vai ser todo dia, de segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã, né? A criança já está arrumada, né? Já tomou banho, já tomou café, porque tem que estar alimentada, porque senão não adianta. Criança com fome não consegue raciocinar. Adulto também, né? Já tem um espaço definido lá, arrumadinho, organizado. Né? Então, já são os primeiros passos. Aí a gente começa a pensar numa roda de conversar mesmo, não precisa ser uma roda, mas um momento de conversar. Então, o adulto senta lá com a criança e vamos conversar. Né? O que você quer falar hoje? Deixa a criança falar. Né? E é importante, nessa conversa, que a gente, adulto, não fique lá no celular. A criança falando, estou conversando com a criança, ela está ouvindo, ela tem voz, ela pode falar, mas eu estou lá, não estou ouvindo nada porque eu estou mexendo no celular. Isso não é conversar. Então, é conversar atentamente, ouve o que a criança está falando, né? É conversa, como a gente conversa entre adultos, né? Conversa com a criança, né? Isso é importante para ela, porque está desenvolvendo oralidade, é um momento social, enfim. Então, ouve o que ela tem para falar. Você pode lançar outros textos, outros temas também, alguns assuntos que sejam interessantes para a criança, algumas curiosidades, algumas dúvidas. Dá para falar nesse momento sobre o porquê que não está indo para a escola, qual a importância disso tudo, né? Então, é um momento de conversar mesmo. Terminou essa conversa, aí conta uma história, lê um livrinho, pega um livrinho lá, lê com a criança, né? É um outro momento divertido, um momento que a criança gosta muito, que é muito importante para a criança, traz uma carga de desenvolvimento que é muito grande, a gente vai falar em outros vídeos depois também um pouco mais sobre isso, mas lê com a criança, né? Lê um livrinho que tem em casa, né? Pode deixar a criança ler também, né? Mas a criança não sabe ler, mas ela sabe ler as ilustrações, né? Porque as imagens, a leitura de imagens também é leitura, e as imagens ajudam a criança a relembrar as histórias que ela já conhece, ou até mesmo construir outras histórias através dessas ilustrações. Então, deixa a criança ler também para você, ouve, vai participando, esteja atento à criança, né? Ouvindo o que ela está falando. E também cabe, não tenho livro em casa, inventa narrativa. A criança é especialista em contar, em criar histórias, né? Vai tentando construir outras histórias aí. É um momento de concentração, é um momento de socialização, é um momento de prazer,
né, tem uma carga de desenvolvimento muito grande junto com isso tudo e está estabelecendo rotina. E isso só em 2 passos, né, porque só falei de roda de conversar, né, o momento de conversar, roda de conversar é mais da escola, né, mas o momento de conversar e o momento de leitura, né, e aí dá para a gente passar para um terceiro momento, uma terceira proposta, né, que seriam artes plásticas, né, então propõe para a criança a criação de um desenho, né, então a gente agora vai fazer um desenho, né? Tô com vontade de fazer desenho, faz comigo aqui, me ajuda a fazer, eu não sei fazer, me ensina. A criança gosta de ensinar, né, o adulto, porque fica naquela de que, o meu pai não sabe fazer, eu estou ensinando meu pai a desenhar, né, e isso é importante para ela também. Então, começa a lançar esse tipo de proposta, naquele padrão de convite, não de imposição, né, que é o que a gente que a gente costuma fazer na escola também. E aí e aí nesse momento pode ser desenho, pode ser recorte, colagem, criança adora usar tesoura, adora usar cola, né? Não precisa ter forma definida, o importante é a criança explorar os materiais, né? Pintura com tinta, não tem tinta em casa? Faz as tintas com terra, que a gente tem colocado também, postado algumas propostas desse tipo no vídeo, né? Faz esse tipo de tinta que sabe fazer, ou se não tem tinta, vai para o lápis de cor, vai para a canetinha, vai para o giz de cera, vai para o que tem em casa, né? Exploração de materiais, uso dos elementos da natureza, que a gente também tem lançado algumas propostas com relação a isso, né? Explora materiais que são de manifestação artística. E por que isso também é importante? Além da criatividade, tem uma carga emocional muito grande, porque a criança se comunica, a criança se expressa através das artes, através do desenho, né? Então, quando a criança desenha o que ela está a fim de desenhar, o que veio na cabeça dela, é uma expressão de sentimento, o que ela está sentindo também, né? E isso vai ajudando na percepção, na organização desses sentimentos que muitas vezes ela não consegue entender, né? E através do desenho, ela vai se acomodando, ela vai se organizando internamente, né? E isso é bastante importante. Então, e aí, nesse momento inicial, poderia finalizar a rotina. Então, todos os dias, nesses 3 passos aí, né? Nesses 3 tópicos, essas 3 propostas, conversar, ler história e artes plásticas. E aí depois é para ir revezando também. Se hoje a gente fez artes plásticas, amanhã a gente pode fazer um jogo, né? Um jogo da memória, um quebra-cabeça, um jogo de empilhar, de equilíbrio, né? De vai empilhando pecinhas. Isso tudo para a criança também exige concentração, exige desenvolvimento, habilidades que ela precisa desenvolver, como coordenação motora e tudo mais. Um boliche, uma trilha, né? Num outro dia, vai revezando, então, essas propostas, assim. Eu ia falar de escrita agora, mas eu vou deixar para fazer escrita no outro vídeo, porque daí a gente aprofunda um pouco mais. E aí, junto com isso, terminou essa parte que é mais de maior concentração, né? A gente começa a flexibilizar um pouco mais. E a gente faz uma proposta de música, né? A gente também está postando vários vídeos aí de música, ou na internet também tem várias possibilidades. A música, ela amplia a oralidade, ela desenvolve a oralidade da criança, tem uma ampliação de repertório, né, palavras diferentes, tem uma percepção estética também, a criança vai percebendo que tipo de música que ela gosta, né, eu gosto mais daquele tipo lá. Eu, por exemplo, eu não consigo ouvir muito tempo música clássica, porque para mim é entediante. Para a Lu, por exemplo, é uma maravilha, é um tipo de música que ela gosta, né? Mas isso é uma percepção estética, né? Não existe aquela coisa de um está errado, um está certo ou está errado, né? São percepções estéticas que a criança vai percebendo também através da possibilidade de ouvir músicas diferenciadas, né? Expressão corporal com a música também, explorar gestos, né? Tudo isso é importante para a criança e é um momento divertido, né? E que aí já não precisa mais ficar concentrado naquele espacinho que foi organizado. Aquele espaço fica para os momentos de maior concentração e o quintal, a casa, ou qualquer espaço fica para esses outros momentos. Como uma outra proposta, que é de construção, que as crianças faziam muito na escola, as construções com os materiais de largo alcance, né? Toquinhos de madeira, carretéis, caixas de tamanhos diferentes, materiais diferentes, caixa de papelão, caixa de madeira, caixa de remédio, seja lá o que for, caixas, muitas caixas,
tecidos, rolinhos de higiênico, placas de madeira, tábuas, né, alguma coisa do tipo. É claro que sempre as que não ofereçam risco, né, à criança, latas, qualquer tipo de sucata, e aí vai construindo com a criança cabana, constrói casa, constrói castelo, constrói o que a criança quiser, né, porque daí já puxa para um outro momento que é importante para a criança nessa fase de desenvolvimento, que é o jogo simbólico, é o faz de conta. Né? Então a criança constrói o seu cenário lá com esses materiais de largo alcance, né, com esses materiais que eu acabei de falar, e aí ela já começa a inventar uma brincadeira para fazer com aquilo. Né? E aí, nessa casa aqui, eu fiz o castelo da princesa que está lá com o dragão, ou então construir uma casa, e nessa casa mora, é a casa do monstro, não é uma casa de pessoas, e aí já começa a fantasiar, né? E aí o adulto vai entrando nessa fantasia da criança e vai fazendo ampliar, né? Vai fazendo crescer, né? E aí termina com brincadeiras livres, a criança determina o que ela quer fazer, né? E aí a gente vai brincando com ela. Então, nisso tudo, já tem elementos suficientes para a gente estabelecer uma boa rotina e que vai trazer muito desenvolvimento, né, para a criança. Desenvolvimento intelectual, desenvolvimento físico, né, desenvolvimento emocional, e que é o que a gente chama de desenvolvimento integral da criança, né? Então, são sugestões, dá para a gente ir substituindo, não precisa colocar tudo isso no mesmo dia, vai revezando. Então, a gente pega um dia para fazer algumas dessas propostas, no outro dia a gente faz outras, a gente substitui, a gente inventa outras, porque cabe inventar também, cabe ver com a criança, pergunta para a criança, tá gostando? O que você está achando? O que você quer fazer? Ela vai sempre lançar propostas também, né? Então, são sugestões. E o bacana é que citou assuntos que a gente ainda vai tentar discutir, né, nos próximos vídeos, que é brinquedos de largo alcance, que é a importância da brincadeira, né, o que é o desenvolvimento integral do aluno. São coisas que a gente vai tentar explanar em outros vídeos, né? Esse vídeo acabou ficando até um pouco mais longo, mas aqui é muito assunto para destrinchar, né? E o que é importante, né? O que a gente fala aqui é como se a gente estivesse fazendo uma reunião pedagógica mesmo na escola, né? Meio que a gente está explanando como que funciona uma reunião pedagógica, no caso, no nosso contexto, que é uma educação infantil, que é na educação básica, mas no ensino infantil, né? E a gente está explanando como que a gente traz as ideias semanalmente quando a gente discute dentro do ambiente escolar. E lembrando que tudo que a gente fala aqui é dentro da nossa vivência, dentro de estudos, que acaba a gente bastante lendo coisas e tudo mais. Pode falar, Pro. E junto com isso que você estava falando, só queria destacar que mostra também o quanto é válido a educação infantil, né? Que ela não é só uma escolinha, que ela traz muito desenvolvimento e é um desenvolvimento que é muito importante para essa faixa etária, né? Então, a educação infantil não é só uma escolinha, não é só um momento que a criança vai para aprender como vai ser depois quando chegar no ensino fundamental. Né, que lá é importante. Não, a educação infantil tem todo esse contexto, que trabalha bastante com brincadeira, mas que traz uma carga de desenvolvimento que é fundamental para a vida inteira da criança depois. Exatamente. É muito importante mesmo. E a gente cansa de ouvir, né, que uma criança que passa por essa fase de maneira prazerosa vai ser um adulto, né, muito mais ativo, muito mais, sabe, com facilidades de entendimento entre os assuntos, né? Quer completar, professora Lu? Só falar que por isso que é muito importante a gente não antecipar nenhum conteúdo, né? A criança precisa viver a infância, a criança precisa viver a educação infantil e tudo que compete a ela nesse momento. A gente não precisa antecipar nada, cada coisa a seu tempo, né? Eu acho que é isso que a gente não pode esquecer também. A gente vai explanar muito mais assuntos aqui ainda. Vamos falar um pouco sobre será que devo ou não devo trazer a escrita para a criança ali de 5 anos, de 6 anos, que está no ensino infantil. Vamos falar de muito mais assuntos. Bom, estamos terminando esse nosso primeiro vídeo, né? Do projeto Derrubando Muros, Reflexões e Práticas Pedagógicas, que é como se fosse mesmo um bate-papo, uma mesa redonda entre professores, entre profissionais da área da educação e trazendo assuntos diferentes que a gente queira destrinchar. Lembrando que esses assuntos, a gente iniciou esses temas através de questionários com a nossa comunidade escolar, lá de Caieiras. Então, para os próximos vídeos, vocês podem deixar sugestões,
podem deixar dúvidas nos comentários, beleza? Que a gente vai ler e vai surgindo temas para os próximos vídeos, beleza? Quero agradecer a participação de todos os professores aqui na banca, beleza? E até uma próxima, até o próximo vídeo, então.